Hoje nós começamos uma nova etapa do nosso curso, não é? A parte de físico-química, uma parte extremamente importante, uma das matérias que mais cai no nosso vestibular. Nós vamos começar essa aula, que o nome da aula é Soluções, observando uma cena cotidiana do seu dia a dia. Então você levanta de manhã, pega lá o seu leite, o seu achocolatado e olha para a tela. Animado, não é? Prepara o seu leite achocolatado e quando você coloca o chocolate no leite, você percebe que esse chocolate dissolve no leite. Então você acabou de fazer uma dissolução, não é? Então achocolatado no leite, se alimenta, aquela coisa feliz logo de manhã. Ao longo do seu dia, várias vezes você se depara com soluções. O ar que você respira é uma solução, não é? O que vem a ser uma solução? Qualquer mistura homogênea, para nós na química, é uma solução. Lembra que mistura é a reunião sem que haja uma transformação. Homogênea, que tem só uma fase. Então dá uma olhadinha na tela. Se você tem um gás ou um sólido dissolvido em um líquido, esse gás ou sólido são o soluto e esse líquido vai ser o solvente. Então agora é o seguinte, olha, sabemos que é a solução, mistura homogênea, soluto, solvente, sabemos identificar quem é o soluto, quem é o solvente. Agora outra coisa do seu cotidiano, você adora chocolate, né? Chocolate com leite. Você fala assim, nossa, vou colocar 4 quilos de chocolate nesse copinho de leite. É possível? Claro que não, não é? Então há um limite para essa solubilidade. Então num copo de leite você tem lá um limite de chocolate que pode ser dissolvido. Tem pessoas que têm o hábito de tomar leite quente no inverno e leite frio no verão. Não sei se você faz isso. Com o leite quente, você percebe que o chocolate parece que dissolve melhor, mais rápido, é mais eficiente a coisa. Então a solubilidade, você percebeu que ela tem um limite e parece que esse limite está ligado à temperatura, que nem o leite quente, leite frio. Nos vestibulares, essas informações são dadas para você, através de um negócio chamado coeficiente de solubilidade. Então vamos olhar um pouquinho na tela. Então o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima do soluto capaz de se dissolver numa quantidade padrão, numa quantidade fixa de solvente a uma dada temperatura. Então nós dependemos da temperatura. Nós vamos fazer agora um exemplo, que tipos de soluções eu posso preparar. Então, conhecendo o coeficiente de solubilidade, nós vamos pegar como exemplo o nitrato de potássio e vamos preparar 3 soluções diferentes com nitrato de potássio. Dá uma olhadinha na tela. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 20,9 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 10 graus Celsius. O que você entende quando você vê essa informação? Se eu tiver 100 gramas de água a 10 graus Celsius, dá para eu dissolver, no máximo, 20,9 gramas de KNO3. Então agora vamos pegar a próxima tela e vamos preparar soluções. Então nós temos um primeiro potinho com 100 gramas de água, estamos a 10 graus Celsius. Nós vamos acrescentar nesse primeiro potinho 10 gramas do nitrato de potássio. Preparei a solução, a quantidade que eu coloquei do soluto é inferior àquela limite, que era 20,9. Então você acabou de preparar uma solução que é classificada de insaturada. Então solução insaturada é aquela que a quantidade do soluto é menor que o limite permitido pelo coeficiente de solubilidade. Mais um potinho, aí você tem também 100 gramas de água, estamos a 10 graus Celsius. Agora nesse segundo potinho nós colocamos exatamente 20,9 gramas do KNO3. Então nós colocamos exatamente o limite. Você acabou de preparar uma solução que é classificada como saturada. Então, solução saturada é aquela que está no limite. Um terceiro potinho, 100 gramas de água a 10 graus Celsius. E agora nós colocamos 25 gramas do KNO3. Quer dizer que nós ultrapassamos o limite da solubilidade. Você percebe que se forma um corpo de fundo, não é? Você ultrapassa o limite, não vai se dissolver tudo. Só dissolve 20,9. Então, nós temos uma solução que é saturada com corpo de fundo. Agora os químicos, né, essa solubilidade, ela oscila com a temperatura. Então os químicos falam o seguinte, bom, se a 10 graus dissolve tanto, a 20 vai dissolver quanto? E organizam esses dados, quer dizer, variando a temperatura, como varia a solubilidade, organizam isso numa curva chamada de curva de solubilidade, que nós vamos observar na tela. No nosso exemplo lá do nitrato de potássio, então nós fizemos a experiência a 10 graus. Aí você tem a curva mostrando a solubilidade desse sal em 100 gramas de água em várias temperaturas. Os pontos que formam a curva são justamente as soluções saturadas, são o limite da solubilidade em várias temperaturas. Qualquer ponto que esteja abaixo da curva, nós teremos uma solução insaturada.
Bom, se você observar essa curva, ela começa a coisa crescente, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Quer dizer que a temperatura, o calor aí, foi bem-vindo, aumentou a solubilidade. Isso caracteriza uma dissolução endotérmica, uma dissolução que absorve calor. Já num outro exemplo, nós temos aí a curva de solubilidade do hidróxido de cálcio em 100 gramas de água. Olha o que aconteceu. A solubilidade vai diminuindo com o aumento da temperatura. Então, essa dissolução é uma dissolução exotérmica. Você dissolve o sal, a substância, no caso é uma base, não é? Dissolve a base em água, essa dissolução libera calor. Então, se você aquece, dificulta a solubilidade, vai ficando cada vez menor. Agora vamos imaginar uma outra situação corriqueira. Uma tia sua passando mal, nervosa, você fala assim, dá água com açúcar para ela. Então você vai lá e você poderia, de repente, por exemplo, num copinho de água, colocar uma única colher de açúcar. Ou colocar 3 colheres de açúcar. Você não sabe, será que é uma, será que é 3? Leva os 2 copinhos para ela. Se a sua tia experimentar esses 2 copinhos, que observação ela vai fazer? Meio nervosa ainda e tal, mas ó, esse aqui está mais doce do que o outro. Quando você fala que está mais doce, você faz uma referência à quantidade de açúcar que existia nessa solução. O açúcar é o soluto. Então, quando você fala mais doce, para nós uma linguagem mais técnica, pode ser mais concentrado. Não é? Então, a concentração das soluções é o que nós vamos falar agora. Então, quando a gente falou do açúcar, nós fizemos uma referência ao soluto na solução. Expressar a concentração é isso, fazer essa referência do quanto tem do soluto na solução. Então, vamos dar uma olhadinha na tela. Concentração de uma solução é você fazer essa relação. Quanto tem do soluto, quantidade do soluto, quantidade da solução. Agora, o que acontece? Não é? De uma quantidade é uma coisa meio vaga. Você pode ter a quantidade expressa em massa, em volume, em mols, né, em quantidade de matéria. Então nós vamos ver agora vários tipos de concentração, onde eu vou mudar essa quantidade, a maneira de expressar a quantidade do soluto e da solução. Então, vamos ver a primeira concentração, que é justamente o título, que a letrinha, lembra, não vai se confundir com física, onde essa letrinha é trabalho na física. Para nós, na química, isso é título. Então, o título é uma maneira de expressar a concentração. Para se calcular o título, você faz a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembra que solução é a união de soluto mais solvente. Então, a massa do soluto, ela sempre vai ser menor que a massa da solução. Quando você fizer essa razão, o título fica compreendido, então, entre 0 e 1. Você não tem um título maior do que 1. Outro detalhe, se você divide massa por massa, grama por grama, você não tem unidade. Ele é um número puro adimensional. Bom, como esse título fica muito pequenininho, é hábito se multiplicar ele por 100 e expressá-lo, então, em porcentagem, que seria o título percentual. Bom, agora nós vamos ver uma outra concentração, não é? Que é a concentração em gramas por litro, bem mais importante, mais usada no nosso dia a dia. Então, olhem para a tela. Então, a concentração em gramas por litro, antigamente nós chamávamos de concentração comum. Hoje em dia tem-se o hábito de chamar a concentração pela unidade dela. Que nem título não tem unidade, tem que ter um nome, então é título. Agora, aí, concentração em grama por litro. Isso facilita ao aluno, que você não tem que ficar memorizando obrigatoriamente uma fórmula. Você sabe que grama é unidade de massa, litro é unidade de volume. E lembra, então, que concentração é soluto por solução. Então, a formulinha, né, para quem gosta de fórmulas, mas está lá, ó, massa do soluto pelo volume da solução. Então, se você lembrar grama por litro, você tem a fórmula, massa por volume. A unidade, grama por litro. O que significa? Você pega uma solução e lê no rótulo, temos aqui uma solução que apresenta a concentração 40 gramas por litro de NaOH, hidróxido de sódio, em água. O aluno pensa assim, bom, deve ser 40 gramas em 1 litro de água. Cuidado com isso. Não é 1 litro de água. Lembra que é massa do soluto pelo volume da solução. Como é que se prepara, então, uma solução 40 gramas por litro de NaOH em água? Então, vamos dar uma olhadinha na tela. Então, você primeiro pesa, né, 40 gramas de NaOH, põe num potinho menor e dilui com um pouquinho de água. Depois você leva para um balão volumétrico, que é o que a gente usa na química para preparar soluções. Então, supondo que eu pegue um balão de 1 litro. Então, eu coloquei aquelas 40 gramas já com um pouquinho de água, já diluído. Agora, eu completo o volume até 1 litro. Então, eu tenho uma solução que tem 40 gramas de NaOH em 1 litro de solução. Eu completei com água, não pus 1 litro de água. Espero que isso tenha ficado bem claro. É 1 litro de solução.
Agora nós vamos ver uma outra concentração, extremamente importante para nós vestibulandos aí. Lembra que os químicos expressam a quantidade de matéria em mol? Então uma das concentrações mais usadas na química é a que relaciona quantidade de matéria, número de mols, por volume. Dá uma olhadinha no quadro. Então, lá, concentração em quantidade de matéria por litro, ou seria mol por litro. Então, a quantidade de matéria, ou o número de mols do soluto, pelo volume da solução. A unidade é mol por litro. Antigamente você encontrava, você pode encontrar ainda, né? Você não deve usar, mas você pode encontrar também a unidade escrito molar. Então, mol por litro ou molar. Não é mais usual. Interessante você colocar mol por litro. Existe mais uma concentração que tem aparecido nos vestibulares, que é partes por milhão. O nome já traduz, parte por milhão. Olhe para a tela. Então eu tenho lá concentração em partes por milhão. O símbolo é ppm, não é? Então é uma parte do soluto em 1 milhão da solução. Agora, nós já vimos um pouquinho de concentrações. Vimos a concentração título, a concentração em grama por litro, quantidade de matéria por litro. Nós vamos fazer um exercício falando de quantidade de matéria por litro, que é o que é mais importante. Então vamos dar uma lidinha no exercício. Sabendo-se que 100 mililitros de leite integral há cerca de 120 miligramas de cálcio. Calcule a concentração do cálcio no leite em mol por litro. O importante quando você lê isso, não é? Você observa que ele está perguntando a concentração do cálcio no leite. Então o cálcio é o soluto e esse leite é a solução. Primeiro detalhe, então, nós temos que calcular o número de mols do cálcio, número de mols do soluto. Ele nos deu a massa desse cálcio, 120 miligramas. Primeiro passo, então, transformar de miligrama para grama, porque nós trabalhamos com grama. Então, 120 miligramas, quantos gramas? 1 grama, 1000 miligramas. Então, deram 120 gramas de cálcio, é o que eu tenho naquele copinho. Agora eu vou transformar gramas em mol. Então eu tenho lá 0,120 gramas, vou transformar isso em mol, porque eu preciso do número de mols do soluto. Eu sei que o cálcio, cada mol equivale a 40 gramas. Então, multiplicando em cruz, 0,03 mols de cálcio. Agora, então, esse é o número de mols de cálcio que estavam naquele copo de 100 ml. Eu preciso calcular a concentração em mol por litro, em cada 1000 ml. Então, se tem 0,03 mols em 100 ml, em 1000 eu vou encontrar 0,03 mols por litro. Bom, então nós aprendemos hoje tudo sobre concentração, soluções. Façam exercício, é importante treinar, sempre treinar, é fundamental. E até a próxima aula.